Fala galera, tudo bem? Meu nome é Frederico Padrão, criador do canal Mecânica Descomplicada, e eu estou aqui na Oficina do Saber junto da MTE Thomson para apresentar para vocês o 8º vídeo do curso de metrologia. A partir desse vídeo nós vamos começar a ter contato com alguns dos instrumentos de medição mais comuns na metrologia automotiva. A ideia principal não é mostrar esses instrumentos sendo utilizados em casos e situações específicas, e sim ensinar a vocês como utilizá-los, mostrando o leque de aplicações e a versatilidade de cada um deles. Nesse vídeo eu vou apresentar o calibre de folgas. O calibre de folgas tradicional é composto por diversas lâminas metálicas, cada uma com uma espessura diferente. Esse calibre de folgas, por exemplo, é composto por 20 lâminas metálicas, partindo de 0,05 de milímetro até 1 milímetro de espessura, com variações de 0,05 de milímetro por lâmina. A principal função do calibre de folgas é medir o espaço existente entre dois elementos físicos. Possivelmente as aplicações mais comuns no dia a dia da oficina são a medição da distância entre os eletrodos de velas de ignição, o famoso gap, e a medição da folga das válvulas em motores que exigem este tipo de regulagem, como alguns motores Honda, por exemplo. Outras aplicações envolvem a medição de folgas relacionadas ao virabrequim, medição das folgas dos anéis de segmento dos pistões em suas respectivas canaletas, verificação de empenamento de um componente, como a face de um bloco ou o cabeçote de um motor, etc. A utilização desse instrumento é extremamente simples, visto que o manuseio dele envolve apenas a movimentação de lâminas e a leitura da medida presente nessas lâminas. Para fazer uma medição, basta inserir no espaço que se quer medir as lâminas do calibre, uma a uma. A medida do espaço é igual à espessura da maior lâmina que entrou confortavelmente. Exemplo, em uma utilização clássica, medição do gap de uma vela de ignição. Você deve inserir as lâminas uma a uma até que você chegue a uma lâmina que não entra no espaço entre os eletrodos. A medida do gap a ser considerada deve ser a da lâmina imediatamente inferior, ou seja, a que entrou confortavelmente no espaço. Aqui no caso, a lâmina de 90 centésimos de milímetro entra confortavelmente e a lâmina de 95 centésimos de milímetro já não entra. Portanto, a medida do gap dessa vela de ignição é de 90 centésimos de milímetro, ou 0,90 milímetro. Preste especial atenção ao posicionamento da lâmina no momento da medição. As superfícies da lâmina sempre devem estar perfeitamente alinhadas e faceadas com as superfícies que formam o espaço que se quer medir. Desrespeitar isso, inserindo a lâmina torta ou inclinada, por exemplo, levará a uma medição incorreta do espaço, o que definitivamente não é desejável. Agora vamos aos cuidados que você deve ter com o calibre de folgas. Apesar de ser, como eu disse anteriormente, um instrumento extremamente simples, há alguns cuidados que você deve ter para garantir tanto a máxima durabilidade dele quanto a manutenção da sua precisão de medição. Primeiro, sempre limpe o calibre de folgas após o uso e, caso seja solicitado pelo fabricante, também o lubrifique antes de guardá-lo. Nas aplicações tradicionais do calibre, é normal que o mesmo fique sujo de água, aditivo, óleo de motor, carvão e até mesmo detritos sólidos. Remover essas impurezas após o uso garante uma longa vida ao instrumento, além de evitar que alguma dessas impurezas afete uma futura medição. Segundo, evite expor o calibre de folgas ao tempo e a elementos que podem agredir e ou danificar as suas lâminas. Expor as lâminas do calibre a um agente ao qual o material das lâminas é sensível, por exemplo, pode fazer com que a medida delas seja alterada. Se isso ocorrer, o calibre perde sua precisão de medição e se torna basicamente um instrumento inútil. Um exemplo desse tipo de ocorrência é quando a pessoa, por ver que as lâminas do calibre estão escuras ou sujas, decide limpá-las com bombril, palha de aço. Tal ação desbastará e removerá material da superfície das lâminas, podendo gerar a alteração das suas medidas. Sendo assim, resista à tentação de polir de qualquer forma as lâminas do calibre. Terceiro, em hipótese alguma, dobre ou amasse as lâminas do calibre. Essa prática é extremamente comum quando a pessoa quer medir um espaço entre dois componentes cujo acesso é limitado. Ao dobrar ou amassar as lâminas, você está danificando permanentemente o instrumento. Se você precisar, por exemplo, medir o espaço entre duas faces compridas, desdobrar ou desamassar as lâminas não garantirá a precisão de medição, pois essas lâminas manterão algum grau de deformação que é irreversível. Nesse caso, você precisará comprar outro calibre de folgas. Vale registrar que há calibres com lâminas com diferentes formatos, então não há motivo para deformar um calibre que está perfeito. É só comprar um que atende à condição de medição. Quarto, nunca utilize o calibre como martelo.
Parece meio bobo esse cuidado, mas muitas pessoas não resistem à tentação de pegar a primeira ferramenta que está à mão para bater em uma pecinha, uma presilha, etc. Não façam isso. Tal uso pode amassar e danificar as lâminas do calibre, acabando com a sua precisão. Bem, chegamos ao fim desse vídeo sobre o calibre de folgas. Vídeo rápido, já que esse instrumento é simples e fácil de utilizar. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Próximo instrumento de medição, paquímetro. Até!